Hoje eu vim trazer um tema que eu acabei de ver, acabei de descobrir e resolvi dar uma opinião, comentar sobre. O negócio é o seguinte, todo mundo tá sabendo aí que no dia 5 desse mês, né, dia 5 de maio de 2025, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, teve o show da Lady Gaga lá em Copacabana, o que reuniu uma caralhada de gente, em torno de umas 2 milhões de pessoas. E foi tão colossal, mano, que simplesmente surgiu umas paradas bizarras. Eu não cheguei a pesquisar muito do que aconteceu no dia, só que uma coisa eu sei, que aconteceu uma pancada de coisa, isso é certeza, e uma pancada de coisa mais 18, meu amigo, deve até perder de vista. O show da Lady Gaga, pra quem sabe, né, e tudo mais, chama, né, uma caralhada também de LGBT. Obviamente, povinho da hora, povinho simpático. Só que, o que ninguém esperava? Que depois do show, aparentemente, teve um surubão no Arpoador. E pra quem não sabe, no Arpoador, no Rio de Janeiro, pelo que eu pude pesquisar, é um lugar bonito onde você consegue ter uma visão da hora, uma vista bacana e tudo mais. E é um lugar que costuma ter também, independente do dia, independente assim do evento, umas coisinhas meio, né, umas coisinhas meio enfim. E pelo visto, aquele lugar é um point desse tipo de coisa. Quando eu digo que é um point desse tipo de coisa, não é brincadeira. A gente sabe que existem praias de nudismo pelo Brasil inteiro, mas o Arpoador não é só uma coisa de nudismo. Eu acho que ele nem é lugar de nudismo, mas acontece umas paradas bizarras, cara. E não foi diferente dessa vez. Pelo que tá rolando aí, pelo que eu vi, tá simplesmente rolando um vídeo de um surubão, uma orgia no Arpoador LGBT, cara. Uma orgia gay, mano, cheio de cara, fazendo uns atos ali bacaninhas entre si, né, se divertindo ali e tal, enfim. E foi a coisa mais doida que eu já vi, que eu li hoje. Na verdade, eu fui atrás pra ver se isso era real mesmo. E realmente, mano, a coisa foi tão louco que fizeram um quadro pra não esquecer do momento. O vídeo praticamente é gravado de longe, só que fizeram um quadro, mano. Uma pintura clássica. Que é isso, velho? Pra eternizar o momento. Tecnicamente, qual que é o ponto disso? A polícia ficou envolvida. Mas sabe qual que é o porém? A polícia simplesmente cobrou um Pix, pelo que eu pesquisei, e pra não levar ninguém cana e tudo mais. Até então, eu não vou saber confirmar pra vocês. Porém, um negócio é fato. Tá fácil, né? Tá fácil ali você dar aquele bacana pra um oficial, ele te dá aquela escapada, né? Ele, né, faz uma vista grossa ali e tal, você não é punido, pá, não sei o que, enfim, coisas à parte, né? Só que uma coisa que eu fiquei pensando muito é o que leva as pessoas aí fazer isso lá fora, não só no Arpoador, mas eu sei que isso deve rolar em uma cacetada de lugar, que deve ser meio que uns pontos cegos, em que se tornou até pontos famosos pra fazer esse tipo de coisa. Eu não sei nem se costuma ir família ou se tem uns horários, porque aqui na minha cidade eu vou dar um exemplo. Se você for visitar o centro histórico tarde ou ali de dia e tudo mais, mano, nossa, é uma vibe tão gostosinha, aquele sol. Só que mais tarde, naquele mesmo ano, isso em 2023, eu fui pro Drama da Paixão que tem na minha cidade todo ano. E simplesmente eu nunca vi tanta coisa esquisita como eu vi naquele dia. Eu não sou o cara mais bonito do mundo, mas eu não tô nem falando de aparência. Não de esquisito de aparência, mas esquisito de, né? Se é que vocês me entendem, uma liberdade 2. E olha que quando eu fui pra Liberdade também foi de dia. E a primeira coisa que eu vi quando eu pisei foi um tufo de cabelo de uma briga de travesti que eu fiquei sabendo da noite passada. E isso que eu tinha acabado de sair do estacionamento. Mas tudo bem. E eu não acho que, diferente do meu centro, quando dá 6 horas pra cima e vê esse monte de gente, independente do horário, eu sei que em muitos lugares, inclusive deve ser, no caso desse Arpoador, a mesma questão das pessoas simplesmente irem lá e fazer o seu. Tipo, vamos lá, pô, pessoalzinho, tem uma fama aqui de ir pra lá pra fazer uns negocinhos bacana, por que não, né? Por que a gente não vai? Irmão, se alguém me faz esse convite, eu viro um socão na cara da pessoa, porque eu falo, cara, vamos lá, pensa comigo aqui, tá, eu e você, a gente quer se divertir, pô, tem ali a minha cama, tem o meu quarto quentinho, pô, sabe, tem teto e tal, ninguém vai olhar, pô, sabe, o máximo de risco é alguém aparecer do nada ali, mas pô, tem como ser, pelo menos assim, tem como até proteger disso não acontecer. Agora você quer me levar lá no meio do nada pra fazer um ato mais 18, simplesmente porque o pessoal faz lá, a gente vai chegar lá pra ver um monte de camisinha jogada, isso se tiver, né, se o chão já não tiver tão amarelado, vai saber como é que não tá. A terra absorveu tudo, né, se é no Arpoador, que pelo que eu vi na imagem também é um lugar que tem mato e tal, e onde eles estavam é um lugar de terra, então ali a terra
que sofre, né? Pelo menos a nutrição tá garantida. Eu fico muito pensando o que dá na cabeça das pessoas de fazer isso no meio do nada, mano. Eu não sei se é um problema meu ou se realmente as pessoas estão normalizando ou não vê muito problema nisso, cara. Porque eu não consigo ficar de pegação com ninguém em público. Imagina fazer esse tipo de coisa. Imagina participar de um bom, vamos dizer assim. Isso é uma coisa ridícula. Pelo menos pra mim, isso não funciona, cara. Então, ou eu sou muito velho, mas eu só tenho 18, mas eu acho que isso não é um problema, então. Ou eu sou muito careta, mano. Porque não é possível, pros outros estão sendo normal, cara. Mas enfim, eu acho que eu devo ter sido criado com leite e pera. Ou eu, no mínimo, tenho alguma condição, tipo, de educação, né? Ou um senso, né? Foi bem criado, né? Pra mim, isso foi um tópico muito engraçado, né? Agora, uma coisa que eu tenho que mencionar. Não sabe se exatamente se foi depois do show da Lady Gaga, até porque a gente sabe que tinha bastante pessoazinhas lá, né? Talvez tenha sido em outro dia aleatório, ou foi ou foi realmente exatamente depois do show da Lady Gaga. Mas pelo que eu vi um vídeo do TikTok de um cara que é lá do Rio de Janeiro, ele falou que normalmente no Arpoador, depois de alguns eventos assim, é perto de Copacabana até, as pessoas costumam ir pra fazer uns negócios meio diferenciados, né? Ou famoso, pra fazer o famoso after, ou com bolando umazinha. Mas eu achei muito engraçado isso e sinceramente eu fico até incrédulo, porque na minha cabeça não entra ir pra um lugar simplesmente pra fazer isso. É muita loucura. Comenta aí se vocês também acham que não funciona, se pra vocês não tem nem condição um negócio desse. Sair pra um lugar público pra fazer coisa mais 18, vocês com certeza iriam, nem que fosse de curioso pra ver e acabar se arrependendo, porque eu sou curioso, e se eu fosse de curioso, eu realmente ia me arrepender muito. Por isso que eu nem invento moda. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, queria comentar nesse caso mesmo. E é isso, cara. Um beijo pra vocês, um abraço aí e vejo vocês no próximo vídeo.